Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, louvor e poder seja dada ao Senhor Deus, o grande Criador dos céus e também da terra. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando, juntamente com os meus dois filhos, o Gael e Samuel. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, a minha intercessora, companheira do ministério. Louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo Eugênio. Deus abençoe o pastor. O pastor é benção, pastor, é professor, e também louva o Senhor. Que Deus possa honrar o Senhor cada dia mais. Louvar a Deus pela vida do líder dos homens, diácono Jefferson, e também diácono Antônio Teodoro. Que Deus possa abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. E o pastor Raimundo, que Deus possa abençoar. Nosso irmão de Wilson é a ponte, nós estamos aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a todos os obreiros que estão à minha retaguarda, na frente, a todos os irmãos. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Amém? Quem encontrou diz amém. O livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o de número 2, o versículo de número 1, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vi o que me falava e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E a igreja diz amém. Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, continua se movendo sobre esta casa. Amém, irmão? Se assente glorificando e exaltando o Senhor. Meus irmãos, estava em minha casa em período de oração e eu pedi a Deus uma palavra que pudesse falar no culto de hoje. E eu lembro que, recorrendo a alguns esboços, alguns pensamentos, o Senhor Deus me trouxe esta palavra. E esta palavra já é conhecida por todos os irmãos que estão aqui presentes. Tenho certeza que já ouviram falar do profeta Ezequiel ou da chamada do profeta Ezequiel. Sabemos que Israel foi levado no período do cativeiro em 3 etapas, aproximadamente 605, a segunda em 597 e a terceira em 586. O ministério do profeta Ezequiel, ele começa a relatar na segunda deportação para a Babilônia, que segundo a Bíblia nos afirma, dizendo a história, que aproximadamente 10.000 foram levados em cativeiros. Entre eles estava o profeta Ezequiel. E algo me chama a atenção, que a Bíblia vai nos afirmar dizendo que Ezequiel, ele vinha de uma família sacerdotal. Ezequiel, desde o seu nascimento, desde a sua mocidade, ele foi instruído, ele foi ensinado a exercer o ofício sacerdotal. Mas só que a Bíblia nos conta e a história nos afirma que Israel foi levado em cativeiro. Sendo levado em cativeiro, diz o texto que aproximadamente dá-se a entender que quando Ezequiel foi levado em cativeiro, ele tinha em torno de 25 anos. Quando ele é levado em cativeiro, 5 anos já está à beira do rio Quebar. E quando está apenas chegando os 30 anos, ou já nos 30 anos, segundo a Bíblia, nos afirma dizendo que a residência onde que ele estava era à beira do rio Quebar. E a Bíblia vai nos afirmar que Ezequiel vai ter visões do Senhor. Os olhos de Ezequiel vai se abrir e ele vai ver vindo
da região do norte uma nuvem, e esta nuvem, ela tinha praticamente a cor de âmbar e fogo a revolver-se, e ele vai agora demonstrar e falar acerca da visão que ele está tendo. Diz o texto, e o texto vai nos afirmar, vai nos dizer que Ezequiel ele está vendo um ser, que ele tem 4 rostos. O primeiro rosto é rosto de homem, segundo rosto, rosto de leão, terceiro rosto, rosto de bezerro, quarto rosto, rosto de águia. Ele vai ver um ser que tem 4 asas, e o texto vai dizer que os seus pés são direitos e como pés de bezerra. A Bíblia vai nos afirmar dizendo que abaixo dos pés, que nós conhecemos, que Ezequiel capítulo 10 vai nos informar que eram os querubins, vai nos afirmar que havia uma roda gigantesca, e esta roda era uma roda dentro de outra roda. Ezequiel está assustado com esta visão, só que de repente, quando ele está observando, ele vai olhar que acima do firmamento dos querubins havia um firmamento, e neste firmamento estava um trono de safira, e aquele que estava sentado no trono de safira tinha a aparência de um homem, que dos lombos para baixo a aparência era como de um fogo, e dos lombos para cima a aparência era da cor de âmbar, e havia o arco celeste ao redor dele. Quando Ezequiel, ele observa e ele vê esta visão da glória de Deus, diz o texto que ele vai cair no chão, ele vai cair com o rosto em terra. Oh meu Deus do céu! E quando estava estudando, lendo, pesquisando um pouco sobre este texto, o Espírito de Deus me disse: a glória que te derruba é a mesma que te capacita ou que te levanta para a missão. Escute esta palavra. Quando nós vamos olhar pelas escrituras sagradas, meus pastores, nós vemos Deus chamando vários homens de Deus, entre eles alguns homens que vão ver a glória de Deus, e quando eles veem a glória de Deus, eles logo se prostram, caem ao chão, e alguns vão cair como se estivesse morto. Quem é que não ouviu falar do profeta Isaías, que vai dizer o texto, que no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e havia serafins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu o corpo, e com 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais do templo se moveram, e Isaías vai clamar e vai dizer: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor. Quem é que nunca ouviu falar do profeta Jeremias, da chamada do profeta Jeremias? Quando Deus se revela a ele, Jeremias vai dizer ao Senhor: eis que sou apenas uma criança. E o Senhor vai dizer: Jeremias, não pensa que tu és uma criança, porque onde é que eu mandar tu ir, tu irás, o que eu mandar você falar, fala, Jeremias. Quando eu vejo sobre chamada, quando eu vejo sobre vocação, eu posso me lembrar também do profeta, ou saber, o libertador Moisés, que vai dizer que estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente diz o texto que ele tem a intenção de levar as ovelhas atrás do deserto. Quando ele está direcionando para trás do deserto, diz o texto que ele passa na região de Horebe, e na região do Horebe diz o texto que o Senhor vai se manifestar a Moisés numa sarça, e o objetivo era que a sarça queimava, mas a sarça, a sarça ardia, mas ela não se queimava, não se consumia. E o texto vai dizer que Moisés disse: eu voltarei, olharei para
para lá, para ver este grande mistério. Quando Moisés está chegando perto da sarça, a voz do Senhor sai entre a sarça e diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o lugar que você está pisando é terra santa. E diz o texto que Moisés vai se prostrar diante do Senhor e vai cobrir a face por causa da glória do Senhor que se havia manifestado. Irmãos, quando nós olhamos também para a nova aliança, nós vemos a Bíblia nos falar acerca de um perseguidor. Quem era este perseguidor? Conhecido como Saulo, aprendeu aos pés de Gamaliel, mas agora recebendo cartas do chefe da sinagoga, ele vai em direção a Damasco para trazer presos, para trazer aprisionado aqueles que falavam acerca do caminho. Só que o texto diz que quando ele estava no caminho de Damasco, o Senhor aparece para Saulo e diz assim, como se fosse o sol ao meio-dia na sua grande força, Saulo cai em terra prostrado, e diz o texto que o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha para mim aqui, irmãos, que eu tenho que ministrar esta palavra para a sua vida. Pastor Israel, pregador, o que o Senhor te disse para nos transmitir nesta noite? Eu vim aqui falar com aquele que é chamado pelo Senhor. Eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra para aquele que é vocacionada pelo Senhor. E eu entendo que se você está aqui nesta noite, é porque Deus reservou este momento, é porque Deus reservou esta hora, é porque Deus reservou este dia para falar para você que você é escolhido do Senhor, você é chamado do Senhor. E como Deus, sempre quando Ele chama, Ele capacita. E como Deus, sempre quando Ele chama, Ele quer mostrar a tua glória. Deus está falando aqui nesta noite que também quer revelar para a sua vida a glória dEle. Deus quer fazer nós experimentarmos. Deus quer fazer nós que somos líderes, pregadores, obreiros, você que está nos escutando, que também quer galgar o ministério e é chamado e vocacionado pelo Senhor. Deus quer fazer você contemplar a glória dEle, a presença dEle. Se você perguntar para um senhor do cabelos brancos, alguém que já tem história, ele vai dizer um pouco da experiência que ele tem com o Senhor. Se você perguntar, eu creio, para o seu pastor, eu creio para alguns obreiros aqui, eles vão falar da presença de Deus quando se revelou a eles, quando chamou. Todos nós tivemos uma experiência, todos nós que foram chamados tivemos um encontro com o Senhor, ou melhor, Ele que nos encontrou, é Ele que nos separou, é Ele quando nós estávamos marginalizados, jogados na sociedade, quando nós estávamos rejeitados, ninguém queria a gente, os parentes não acreditavam, os amigos se afastaram, todos se afastaram. Aí Jesus olhou para nós, aí Jesus teve misericórdia da nossa vida, nos pegou, nos lavou, nos remiu, nos purificou. E eu vou dizer uma palavra a você: nos colocou numa posição de destaque, uma posição que muitos queriam ter de privilégio. Que posição é esta, pregador? De ser profeta, de exercer o ministério profético, de ser um arauto do Senhor, de ser o mensageiro do Senhor. Olha para mim aqui, irmãos,